Perdoar o inimigo fora de nós é a manifestação de uma vaidade e de uma incompreensão milenar. O único inimigo está dentro de você. Fora, não existe nenhum inimigo. Quer dizer, desculpem. Fora não existe nenhum inimigo para perdoar, nenhum mal que possa prejudicá-lo. O antagonista é o seu mais precioso aliado, um instrumento para melhorá-lo, aperfeiçoá-lo, integrá-lo. A única chave de acesso à zona mais alta do ser. E essa mensagem aqui é do livro A Escola dos Deuses. Essa mensagem aqui ela pode ser dividida em dois aspectos correlatos. O primeiro é que o perdão, que deveria ser visto como virtude, pode ser, na verdade, um vício. E eu estou usando a palavra vício aqui como contrário da virtude. O segundo aspecto é o de que aquele que eu acho que eu poderia perdoar, ou seja, que eu acho que me fez um mal, na realidade me fez um bem. E esse bem seria mostrar o que falta em mim para eu alcançar um nível superior do que o que eu estou agora. Vamos começar por esse primeiro aspecto aqui, então. Onde é que está a vaidade, que seria um vício? Né? Onde que está esse vício escondido por trás do perdão? Se eu posso perdoar alguém, isso me traz uma sensação de superioridade. Eu sou superior a alguém que errou comigo e que me deve. Essa sensação de superioridade que mostra uma vaidade escondida. Né? Em geral, a gente tem um hábito muito antigo de culpar o mundo, né? A gente se vitimiza. A gente cresce acreditando que o mal está fora, que existe alguém ou algo nos ferindo, né? Que os problemas são os pais, o chefe, o cônjuge ou a sociedade. E o problema da gente achar que a causa está sempre no externo ou está sempre no outro é que isso pode trazer duas consequências negativas. A primeira é fazer eu pensar que eu sou superior, quando na verdade ninguém é, né? A segunda é tirar de mim a necessidade de evoluir, a responsabilidade de lidar com os meus próprios defeitos. Se o problema é o outro, eu não preciso fazer nada. Eu não tenho que melhorar nada, né? Eu não tenho que evoluir. Quem tem é o outro. Perdoar o inimigo externo seria apenas alimentar o ego. Mas todo fenômeno externo só ganha poder quando ele encontra um eco de ecoar, não ego, de ególatra, por exemplo. É quando encontra um eco dentro de nós. Por isso que perdoar um inimigo externo é muitas vezes um ato de vaidade. Perdoar um inimigo externo pode virar um palco para o ego, né? No sentido de a gente se sentir assim, olha como eu sou nobre, olha como eu sou melhor. Quando na verdade a ferida é interna. A gente vê nos inimigos lá fora porque não suporta reconhecer o que está dentro de nós. Na maioria das vezes, não são as circunstâncias que nos machucam, mas como a gente interpreta. Não é o inimigo fora que nos prejudica, e sim o sentimento de inferioridade, de incapacidade, de vergonha, de medo, ou uma elevada autocrítica que a gente carrega aí, que transforma qualquer obstáculo em ameaça. A gente se distrai tentando perdoar ou vencer alguém lá fora, porque é muito mais desconfortável encarar aquilo que a gente sente por dentro. Mas a verdadeira coragem é sentar com a dor, nomear as emoções, perguntar de verdade, né, de forma legítima, o que é que essa raiva, essa ferida, essa inveja estão tentando me ensinar? Isso é vulnerabilidade. Permitir que a verdade sobre nós mesmos seja reconhecida, mesmo quando é desconfortável. Quando a gente culpa exclusivamente o inimigo externo, a gente se livra da responsabilidade moral de confrontar o caos que habita a nossa própria alma. E aí que a verdadeira tragédia acontece, porque você achar um culpado pelas suas dores não vai fazer você parar de sentir dor. O primeiro passo é admitir que você
também é capaz do mal que você condena, mesmo quando é inconsciente. No dia a dia, isso aparece de várias maneiras. Quando você fica obcecado com a corrupção dos políticos, por exemplo, é mais fácil gritar contra eles do que admitir que, numa pequena escala, você também trapaceia de vez em quando, ou quando acha conveniente. Ou ainda, quando você se vê cheio de rancor por um chefe ou um colega, muitas vezes está projetando neles a própria preguiça, inveja, o medo de assumir responsabilidade. Ainda que você pense assim, não, Caio, mas comigo o que acontece é que o fulano me irrita. E ele me irrita porque ele faz uma coisa muito ruim. Essa coisa eu não faria. Então não é um problema interno meu. Quer ver como é sim? O fulano não te irrita. Você é que se irrita com o fulano. Quando alguém consegue provocar sua ira, é você que entrega o poder para o outro. Não tem aquela frase, né? Quem me irrita manda em mim? Por isso que a ideia é cultivar o autocontrole para não dar ao outro o comando das suas próprias emoções. Caio, se o verdadeiro inimigo, então, não é uma pessoa ou uma situação externa, e sim algo dentro de nós, o que é que pode ter dentro de mim que atua como um inimigo? Bom, pode ser um monte de coisa. Padrões mentais, vaidades, crenças, emoções não compreendidas. E é aí que entra o segundo aspecto, né? O verdadeiro antagonista, ele não é ruim. É uma força pedagógica. E ele aparece em forma de pessoa, circunstância ou obstáculo, mas a função dele é revelar a parte de nós que ainda precisa ser reconhecida, que ainda precisa ser integrada, amadurecida. Quando a gente enxerga isso, a gente percebe que não tem nada para perdoar. Não tem o que perdoar. O outro se torna um aliado involuntário, ainda que não seja da vontade dele, ele se torna um aliado involuntário, um mestre que nos oferece a chance de transcender limites. Em outras palavras, o inimigo é o mapa da nossa transformação. Quando você reconhece isso dentro de si, o jogo externo ele perde importância. E aí você se torna livre para criar uma realidade mais elevada. Olha como isso se manifesta nas situações mais comuns. Pensa num colega de trabalho que te critica de forma injusta. O impulso natural é reagir ou se sentir ferido. Mas se você observa o que acontece dentro de você, percebe que a raiva não nasce da crítica, e sim de uma insegurança sua. Talvez a necessidade de reconhecimento. A crítica é só o espelho. O inimigo está dentro. Um outro exemplo é o trânsito, né? Alguém fecha o seu carro e você explode de irritação. O ato do outro é só um gatilho. O que realmente incomoda é a sua impaciência, é o seu desejo de controlar o que não pode ser controlado. E ao perceber isso, a pessoa que consegue, ela, né, consegue perceber isso, o outro deixa de ser um adversário, ele se transforma num professor de serenidade. Isso acontece em casa também, né? Com os familiares, a dinâmica é sempre a mesma. Uma palavra mal colocada de um filho, um parceiro ou de um pai pode acender antigas feridas de rejeição ou de necessidade de aprovação. E o trabalho não é mudar o outro, mas olhar para dentro e perguntar que parte minha ainda depende dessa aprovação. Quando uma crítica no trabalho dói mais do que deveria, talvez ela esteja cutucando um medo antigo, um medo de não ser digno de amor ou de pertencimento, né? Ou quando uma discussão familiar desperta fúria, muitas vezes é porque cutucaram alguma história de vergonha que você carrega desde a infância. E aí o negócio é praticar autocompaixão. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve desculpar os comportamentos ruins dos outros, mas a ideia é entender que ninguém tem o poder de nos definir. Cada experiência, cada encontro é um campo de treinamento, é um lugar para a gente treinar. Quando compreendemos que a emoção gerada pelo antagonista, ela é uma matéria-prima para o nosso crescimento,
aí a gente passa a agradecer as situações ao invés de combatê-las. É assim que o inimigo se converte em aliado, né? E ele nos conduz a essa zona mais alta do ser que o livro descreve. É aí que o inimigo se torna um professor. Ele não veio para ser perdoado, mas sim para nos mostrar a tarefa de nos tornarmos inteiros. Essa é a verdadeira reconciliação. Não com o outro, mas com a totalidade de quem somos. Quando a gente aceita a nossa tarefa de contribuir, de desenvolver coragem, de usar as nossas capacidades para o bem comum, o inimigo interno perde força. O antagonista externo se torna apenas um desafio educativo, um convite para superar a inferioridade e participar da comunidade humana de modo mais maduro e criativo. O antagonista, ele é um convite para a gente viver com mais inteireza e escolher a coragem de olhar para dentro, ao invés de construir muros para se proteger. Se você já entendeu isso e quer avançar, quer dar mais um passo, a solução é começar por uma ordem interna. Sabe aquela frase? Quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. É isso, arrume o seu quarto, literalmente e também metaforicamente. Coloque a sua vida em ordem, diga a verdade, né? Enfrente voluntariamente o sofrimento. Quando você assume esse trabalho, os inimigos externos também perdem poder, porque você já está ocupado travando a batalha mais importante, a de transformar a si mesmo em alguém que não é vítima do caos, mas criador de sentido e de bem. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que você desloque o foco da luta externa para o autodomínio. Que você reconheça que todo atrito é um convite para criar consciência, para ampliar a consciência, libertar-se da vaidade e acessar a zona mais alta do ser, ou seja, um estado onde não há vítimas nem algozes, apenas aprendizado e evolução. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.